momento, essa reflexão, foi porque o nosso companheiro Calixto perguntou qual o tema. Normalmente é um tema livre. Eu digo, rapaz, tem Caminhando para Jesus, já está usado, né? Já foi falado. Eu disse, rapaz, eu não me lembro não. Eu digo, então é Caminhando para Jesus. Porque, na verdade, é o que a gente está, todos estamos fazendo, né? Todos nós caminhamos para Jesus. E essa reflexão que a gente vai ter na noite de hoje, a gente vai conversar um pouco na noite de hoje, é para a gente ratificar essa necessidade que é tão antiga, esse caminhar que é tão necessário, para a gente compreender que Ele permanece conosco todo esse tempo, ao nosso lado, caminhando em cada momento de nossa estrada. Então, a gente vai falar um pouco aqui, a gente vai tentar conversar um pouco sobre o momento atual, sobre esse chamado do Cristo, sobre o que é caminhar para Ele, sobre por que caminhar para Ele, que roteiro para segui-lo e concluir. Nosso irmão lembrava que tem algumas pessoas novas aqui no auditório, uma veio comigo, minha amiga Cecília, mas outras pessoas eu pergunto, normalmente quando a gente faz uma palestra, um estudo, se tem alguém pela primeira vez numa instituição espírita. Tem alguém aqui pela primeira vez na instituição espírita? Não, né? Então tá certo, só eu mesmo. Então, é porque eu pergunto isso, gente, porque muitas vezes a gente vai falando na temática e a gente entra em determinados conceitos. Não é que a gente sabe mais do que ninguém, a gente não sabe mais do que ninguém, a gente sabe muito pouco. Mas às vezes a gente fala de coisas que é difícil compreender. Como o nosso irmão mencionava, a amiga não queria ver o espírito e cobriu o rosto para não ver o espírito. Então, por que não viu o espírito dando o rosto coberto, né? No curso de mediunidade, vocês vão descobrir, né? Porque espírito não vê com o rosto, com o olhar da terra, né? Mediunidade é perispírito a perispírito. Então, ela pode cobrir 10 vezes o rosto, mas quem está vendo é o perispírito. Então, o perispírito dela, que estava expandido fora do corpo, estaria vendo o espírito que também estava fora daquele ambiente do corpo, né? Então, são esses conceitos que a gente às vezes vai entendendo que a doutrina espírita nos explica, né? Começa a nos esclarecer. E a gente vive um momento atual cheio de desafios. Se a gente for perguntar a cada um de vocês aqui o que os trouxe à casa espírita, cada um veio por uma porta diferente. Cada um veio por um despertar de uma necessidade diferente, ou até a mediunidade que desperta, e muitas vezes ela acontece para chamar as pessoas para estudar a doutrina por uma determinada tarefa. Algumas pessoas vieram pela dor, pela saudade, pela doença, pela perda de um ente querido, pelo desespero, pela angústia, pela aflição, pelas obsessões. São tantas as dores que falam ao nosso coração. E a gente busca o remédio, a gente busca o consolo, a gente busca o amparo, a gente busca respostas, a gente busca caminhos. E muitas vezes esses caminhos, a doutrina espírita, que nada mais é do que a revelação de leis divinas, de leis naturais, acontecida no tempo em que a humanidade tinha maturidade para compreender determinadas coisas, ela surge para nos consolar, para nos amparar, para nos tornar mais perto de uma realidade que bate aos nossos olhos. Então, está aí o mundo, com tantas aflições, com tantas dificuldades. E aí o papel de nós espíritas, o papel de nós cristãos, é consolar, é amparar, é ninguém largar a mão de ninguém. Porque quando a gente estuda André Luiz, a gente vê que a alegria dos céus é esvaziar os infernos. E a alegria dos céus significa não dizer quem está no céu, mas quem está mais adiante. A alegria de quem está mais adiante é socorrer, é amparar quem ficou lá atrás. E muitas vezes, quando a gente começa a compreender um pouco, que a gente vai compreender hoje, que vai estudar e vai refletir hoje, a gente vai ver que Deus ajuda as criaturas pelas criaturas.
a gente vai ver que cada um de nós somos criaturas de Deus no ambiente em que fomos colocados a viver, a conviver e a compartilhar, para auxiliar a nós e a outros que conosco compartilham da jornada. Então, é isso que o Cristo se esforça há muito tempo para nos auxiliar. É isso que a doutrina espírita vem nos ajudar a entender melhor. Então, o mundo que está aí fora é um momento desafiador, que já foi anunciado. Se a gente for visitar o Sermão Profético, capítulo 24 de Mateus, a gente vai ver as dificuldades que foram ali apontadas. Ouvireis falar de guerras e de rumores de guerra. Se a gente for visitar o Apocalipse de João, a gente vai ver as dificuldades, todas que aconteceram do momento que a gente está vivendo. E o mundo está passando por isso. A gente apenas imagina que isso não vai acontecer com a gente, mas acontece com a gente, que chega perto da gente. As dificuldades chegam perto da gente, chega na cidade da gente, chega na região da gente, chega na família da gente, bate a nossa porta, chega no nosso quarto, não é? E aí o Cristo é o Consolador. O Cristo, junto com a doutrina espírita, é esse Consolador que vem nos fortalecer, nos amparar e nos guiar nessa nossa jornada. Então, o mundo material atual nunca teve tantas conquistas, rodeada pela tecnologia, pelos excessos de toda a natureza, que nos oferece conforto. Se a gente observar uma residência hoje de classe média baixa, tem mais luxo e conforto do que um rei do século XV, do século XVI da França. Porque a tecnologia nos proporciona tudo isso. A evolução nos proporciona tudo isso. Nós nunca tivemos tão tecnologicamente evoluídos, mas muitas vezes estamos moralmente atrasados. Esse é o desafio que a gente tem para compreender. Então, muitas inquietações nos dias atuais, muitas ansiedades, muitos conflitos, muito vazio existencial. É um momento que a gente está vivendo hoje. Nunca tivemos tanto e, ao mesmo tempo, nunca tantos se sentem tão perdidos, com tantas dificuldades que a gente está vendo hoje. Esse é um momento que a gente está ultrapassando, que a gente está vivenciando, não é? Globalmente, pessoalmente, questões físicas, emocionais, sociais, econômicas, questões espirituais. Porque a gente lida com o fenômeno espiritual, a gente conhece o fenômeno espiritual, a gente sabe da realidade do fenômeno espiritual. Na casa espírita a gente sabe disso, né? Então, pessoalmente, a gente vê um mundo com grandes instabilidades, instabilidades do homem e, por consequência, instabilidade da sociedade, porque o homem compõe a sociedade. Então, a gente está vivendo um mundo de muitas instabilidades, depressões, suicídios, ansiedade, pânico, insatisfação íntima, culpas, arrependimentos, vazios existenciais, inseguranças, medos, fobias, incertezas. Este homem atormentado, doente emocionalmente, dos dias atuais, gera uma sociedade doente, uma sociedade, a consequência nas famílias, a consequência nas guerras, as consequências nos desafios sociais de todas as naturezas. É um pouco esse o quadro que a gente está mergulhado, e é um pouco isso que a sociedade está meio aturdida. E neste contexto, a gente também conhece a perspectiva espiritual. A perspectiva da influência espiritual sobre todas essas brechas. As questões das obsessões coletivas que campeiam por aí, atacando espiritualmente todas as questões, não é? Então, meus irmãos, por que precisamos caminhar para Jesus? Porque ecoa com mais força do que nunca esse chamado. Nunca a humanidade precisou tanto de Cristo como agora, não é? Então, quem é esse Jesus? Segundo Emmanuel, no livro Há 2000 anos, ele revela essa tratativa poética, quando ele diz que tratava-se de um homem ainda moço, que deixava transparecer nos olhos, profundamente misericordiosos, uma beleza suave e indefinível. Longos e sedosos cabelos molduravam-lhe o semblante, compassivo, como se fosse fios castanhos, levemente dourados por uma luz desconhecida. Sorriso divino
revelando ao mesmo tempo bondade imensa e singular energia. Irradiava da sua melancólica e majestosa figura uma fascinação irresistível. Esse foi o encontro do senador Públio Lentulus, senador romano, com Jesus de Nazaré. E ele relata isso em uma das páginas desse romance intitulado Há 2000 anos. Assim ele descrevia Jesus de Nazaré. Essa personalidade histórica, Jesus de Nazaré. Mas quem é Jesus de Nazaré? Questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? É a resposta mais curta do Livro dos Espíritos. Jesus é o guia e é o modelo. Para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade precisa e pode aspirar na Terra. Jesus, ele é o topo da escala evolutiva do orbe terrestre. Se vocês visitarem o Livro dos Espíritos, vocês vão ver nas questões 100 e seguintes algo denominado escala espírita. Na escala espírita, a gente vai entender que existem espíritos imperfeitos, que existem bons espíritos e que existem espíritos puros. É uma escala espírita. Onde nos encontramos nessa escala espírita? Me ajudem aí. Onde estamos? Não é? Onde estamos? Vai cair no Enem. Me digam. Hein? É ponto de corte. Onde estamos nessa escala espírita? Hein? A gente está na parte inferior. Nós ainda estamos nessa condição de imperfeição, caminhando para sermos bons espíritos. Quem é o espírito puro por excelência que está conosco há 4,6 bilhões de anos? Jesus de Nazaré. Jesus é Deus. Letra A, verdadeiro. Letra B, não é. Letra C, pode chamar que ele não vai fazer questão. Letra C, meus irmãos, Jesus não é Deus. Mas Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Jesus é o governador planetário. O governador do planeta Terra é o espírito mais perfeito que o Senhor Supremo do Universo. Quem é o Senhor Supremo do Universo? Deus. Isso aqui é fofoca espiritual de Emmanuel, capítulo 1. A Gênese planetária. Olha o que Emmanuel diz. Rezam as tradições do mundo que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos do Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção de nosso planeta por 2 vezes ao curso dos milênios conhecidos. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida na matéria em ignição do planeta. E a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do Evangelho de amor e redenção. Olha o que ele está dizendo aqui, gente. Olha o que Emmanuel está dizendo nesse parágrafo. Ele está dizendo que na direção das questões do nosso sistema solar existe uma comunidade de espíritos puros e perfeitos, eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, da qual Jesus é um dos membros divinos. Vocês sabem onde é essa sala de reunião?
Sabe onde é? No Sol. E ele não se queima, não. Eles são espíritos. Eles se reúnem no Sol, porque o Sol do nosso sistema solar ilumina e chega em todo canto. Então é de lá que se irradia essas mensagens desse Senhor Supremo do Universo. É essa turma. E que Jesus foi escolhido pelo Senhor Supremo do Universo um dia desse. Vocês sabem quando foi isso? 4,6 bilhões de anos. Foi quando Jesus foi escolhido para ser o governador do planeta Terra, que se desprendia da nebulosa solar. Aí a gente, enganado que pela nossa percepção acanhada, a gente diz, não, Jesus veio há 2.000 anos atrás. Foi mesmo, foi 2.000 anos, foi não. 2.000 anos foi quando decidiu que ele viria, para ele mostrar a face. Porque se eu pedir a todos vocês para fecharem os olhos e pensarem em Jesus, vocês vão ver quem? Vocês vão ver essa figura. Mas se ele não tivesse vindo, e a gente pedisse para vocês fecharem os olhos, vocês não viriam essa imagem. Ele veio para dar essa lição e se conectar com cada um de nós. Porque se eu pedir a vocês para pensarem no seu pai que já partiu, e você fechar os olhos, você vai plasmar a imagem de seu pai. E vai se conectar com ele, assim como a sua mãe, assim como o ente querido. Então ele veio para isso. Mas esse Jesus que nós estamos caminhando para ele, ele veio há 4,6 bilhões de anos. E ele já era, nessa época, um espírito puro, no topo dessa escala, que nós estamos caminhando para ela. Então, esse é Jesus de Nazaré. É esse espírito que está conosco há 4,6 bilhões de anos. E há 2.000 anos atrás, ele veio para mostrar a face. E não só isso, ele veio para nos convidar, para oferecer o convite de que vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Autoridade moral. Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. E acharei repouso para as vossas almas, pois que suave é meu jugo e leve é meu fardo. Isso é autoridade moral, isso é o Cristo Consolador. Ele vinha para uma população aturdida, sofredora, angustiada, pobre, sem muita esperança. Então ele veio para dizer, iniciar a regeneração. Ele vem iniciar o período da regeneração planetária. Porque o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. E os que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. E desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então a gente vai entendendo a pedagogia do Cristo. O Cristo vem há 2.000 anos atrás para dizer, ei, vocês que estão assentados em trevas, acordem, despertem, porque eu vim para vos falar das coisas do meu Pai, dos reinos dos céus. Então, por esse registro, também citado por Marcos, Jesus anuncia o início da era que marcaria o período da efetiva melhoria espiritual da humanidade terrestre. Trata-se de um processo que implica evolução moral e secundado pelas conquistas do conhecimento. Então, quando a gente fala, meus irmãos, em regeneração planetária, quando a gente fala em transição planetária, a gente fala que a Terra é um dos orbes habitados. Não é isso? Quantos planetas tem o nosso Sol? Estão lembrados da aula de geografia? Vai cair no Enem, é ponto de corte também.
Quando eu estudava, eram 9 planetas. E retrocederam com outro. Plutão não é mais, então continua sendo 9. Então eram 9, caiu para 8, daqui a pouco chega para 9 planetas do nosso sistema solar. Aí eu vou fazer outra pergunta mais difícil ainda. O Sol é uma estrela. Quantas estrelas tem na nossa galáxia? Como é o nome da nossa galáxia? Via Láctea. Quantas estrelas tem na Via Láctea? Eu nunca contei. Mas a ciência estima entre 400 e 600 bilhões de estrelas. Cada estrela com muitos planetas. Não é isso? E para complicar mais um pouquinho, quantas galáxias existem no universo? Sóis, a gente já disse agora, 400 a 600 bilhões na nossa galáxia. Sóis. E quantas galáxias? 2 trilhões estimadas. Então, vamos complicar um pouquinho. Quantos universos a gente conhece? Estão falando em multiverso. Então, a gente está na Casa Espírita, caminhando para Jesus, que fica no bairro de Campo Grande, na cidade de Recife, no estado de Pernambuco, no Brasil, na América do Sul, na Terra, que é um dos planetas do nosso sistema solar, que é uma das estrelas das 400 a 600 bilhões de estrelas da Via Láctea, que é uma galáxia das 2 trilhões de galáxias do universo que a gente conhece e que se expande. É o trava-cérebro. É o trava-cérebro. Aí o cara pensa que é importante. Eu sou o cara. Eu sou meu irmão. Nós somos uns dos 8 bilhões de espíritos encarnados. Dos estimados 30 bilhões de espíritos desencarnados que orbitam o planeta Terra, que é um dos... Não vou continuar. Eu só quero dizer que Jesus é o governador desse planeta. E que nós estamos todos caminhando para ele, nessa perspectiva. Porque o planeta também evolui. O planeta é uma escola. Os espíritos que começaram a regeneração, a transição planetária, é uma escola. Tem algum professor aqui? Quer dizer, professor dedicado de sala de aula, porque professores são todos, né? Pais, alunos, né? Os que identificam-se com essa oportunidade de repassar conhecimentos. Mas tem algum professor? Professor, olha aí, vários. Meu amigo ali, professor, professores. Professor ensina numa escola e você ensina numa escola compatível com o grau de evolução da sua escola. O professor do 3º ano ensina para o aluno do 3º ano. E aquela escola é do ensino médio. Eu sou velho, eu vou revelar a minha idade. Na minha época era científico, hoje em dia não é mais científico, não é? É ensino médio, né? Ensino fundamental. Os alunos do ensino fundamental podem estudar no ensino médio, mas os alunos do ensino médio podem estudar no ensino médio. No fundamental não pode. Porque tem o princípio do direito de que quem pode o mais, pode o menos, mas quem pode o menos, não pode o mais. A Terra é uma escola de ensino médio. Os alunos que estão matriculados no ensino médio, se a escola Terra está sendo promovida para ser escola de ensino, sei lá, superior, os alunos podem avançar com ela desde que tenham alcançado a média, desde que tenham conseguido evoluir. A nossa escola Terra, que é um mundo, ela saiu de mundo primitivo para mundo de expiações e provas
e está entrando na condição de regeneração. Depois chega em mundos celestes, depois chega em mundos divinos. Escalas de mundos. Esta escala que a gente viu aqui anteriormente, olha ela ali. Estão vendo ali? As condições aqui, espíritos imperfeitos, bons espíritos e espíritos puros aqui do lado de cá. É compatível à morada que você tem. Então, na Terra, habitam espíritos de condição mediana. A Terra está evoluindo. Para continuar morando na Terra, você tem que ter a condição moral e evolutiva de avançar com a Terra. É por isso que a gente fala de mundo de expiação e mundo de prova. Expiação em relação ao que passou e prova em relação ao que virá. Você expia o passado, mas você prova o futuro. Você expia o que você fez e você prova se você tem condições de seguir adiante. Estão entendendo? É por isso que a Terra está nesse momento de transição. Porque tem muitos espíritos que estão no psiquismo da Terra, desses 30 bilhões de espíritos que a gente mencionava, que talvez não consigam mais avançar com a escola. Então é aquela escola para vocês, professores, daqueles alunos que você está dando aula na sala de aula. E você tem 50 alunos na sala de aula. 10 estão sentados na frente, participando da aula, querendo estudar. Mais 10 estão nas outras fileiras, participam de vez em quando, mas estão meio dispersos. Do meio para trás vai começando a complicar. E os 10 últimos estão do lado de fora, né? Nos corredores, brincando, badernando. E tem mais 10 que estão fora do colégio, porque estão gazeando aula. Não é assim? Aí disseram, olha, vocês que estavam lá fora, gazeando e perturbando a aula, vai ter que entrar todo mundo na escola. E agora vai estar todo mundo por aqui. Essa mistura vai dar uma confusão interessante. Porque tem gente querendo estudar, tem gente mais ou menos e tem gente querendo perturbar. Isso é o momento de transição. Essa história da Terra, a gente conhece de quantos milênios? Quantos milênios a gente conhece a história da Terra? Aí a gente vê a guerra do Irã. O Irã tem quantos anos? O Irã chamava-se Império Persa. E antes de ser Império Persa, depois de ser Império Persa, num determinado momento, mudaram de nome de Irã, de Império Persa para Irã. Por quê? Uma homenagem à origem do Império Persa. Quem foi a origem do Império Persa? Uma raça que veio da Europa, chamada arianos. São os arianos que vieram da Europa ajudar a povoar aquela região. E foi tranquila essa caminhada daquela região do Império Persa. Só foi tudo tranquilo, né? O pessoal guerreava e dizia, por favor, saia daqui que essa terra é minha. Não era assim, né? Não era assim? Dá licença, esse território não é seu, saia daí. Os persas eram desse jeito. Ciro, Alexandre da Macedônia, Ciro o Grande, era tudo tranquilo assim, né? Os mongóis, Gengis Khan. Vocês já ouviram falar nessas personalidades que a gente está falando aqui? Essas histórias lembram o quê? Conflitos, guerras, derramamento de sangue. E isso cria um psiquismo numa determinada região. Então, vai expurgar, vai ser necessário passar por isso. Porque a Terra está em transição. A Terra está mudando, então todo esse psiquismo vem à flora. Todo esse psiquismo vem à tona. E aí vem as influências espirituais que estão em curso.
Então, tudo isso faz parte de um processo de transição planetária. É aquela história de que você, na sua casa, tem o quarto do sol calar. Alguém aqui tem um quarto do sol calar? Dentro de casa tem, tem. A gente guarda um negócio lá dentro e esquece, né? Aí guarda outro e esquece. Aí guarda outro e esquece. Assim são os porões da Terra. Essas almas que viveram durante esses milênios, esses séculos, estão nos porões da Terra, no sol calar, longe da luz. Só que você resolveu vender sua casa. Aí eu vou agora ter que fazer a faxina do sol calar. Aí tu bota uma máscara, umas luvas e abre a porta. E vai sair dali de dentro um bocado, tem que tomar um antialérgico, porque vai subir a poeira. Não vai acontecer? Se eu estou mexendo nas entranhas da terra, essas almas que estavam ali afastadas da luz, elas estão vindo para onde? Elas estão aflorando. É por isso que o psiquismo está aí em toda parte. É por isso que, às vezes, na reunião mediúnica, alguém aqui é da reunião mediúnica? Não. Às vezes, na reunião mediúnica, os espíritos abriram os porões. Ou seja, a turma está voltando, porque é a transição. Os alunos estão precisando voltar para a escola, para uma derradeira oportunidade, para ver se eles conseguem avançar com a escola. Porque se não avançar com a escola, eles vão estudar aonde? Numa outra escola da mesma condição ou inferior à que eles estão estudando. Já aconteceu isso com a Terra? Já ouviram falar dos exilados de Capela? Exatamente isso. Exatamente uma constelação do costeiro, o planeta de Capela mandou os espíritos que não conseguiram avançar naquele órbito para ajudar a Terra. E formaram 4 grandes raças há mais ou menos 6.000 anos atrás. Que 4 grandes raças? Os arianos, os hebreus, os hindus e os egípcios. Juntaram-se com os africanos e com os chineses que já estavam na Terra e formaram a população do planeta Terra. Edmundo está inventando, tá não, leiam A Caminho da Luz. É exatamente isso que Emmanuel nos ensina. Formaram essas populações. Boa parte desses espíritos já voltaram para a sua escola, porque tudo é solidário. Quando a gente quer promover a edificação, a evolução de um determinado colégio, de uma escola, região, a gente não traz alguém de outra região mais avançada para ajudar a gente a avançar. Não é assim? Os espíritos vieram de Capela porque não conseguiam avançar com aquela escola. Mas eles eram mais adiantados do que os alunos do Jardim da Infância da Terra, que precisavam avançar. Aí os egípcios chegaram lá na região do Egito e disseram, só eu vou fazer uma brincadeirinha aqui, eu vou construir essas pirâmides. Que a ciência da Terra até hoje procura entender como é que os caras fizeram aqueles cálculos lá naquele tempo. Mas não era um povo antigo? Era, o povo era, mas o espírito não era não. O espírito vem de outro planeta. Vem de Capela, numa outra condição espiritual. Regeneração e transição planetária é isso. Jesus chegou a dizer, ei, gente, vocês estão no jardim da infância, vamos para o ensino médio? E para ir para o ensino médio, eu tenho que sair dos propósitos materiais e ir para os propósitos espirituais. Eu tenho que cuidar das coisas do meu Pai. Eu tenho que deixar a busca incessante dos instintos e das sensações da matéria. E tenho que ir para onde o ladrão não rouba, o ferrugem não consome
e as traças não roem. Esse é o propósito. Jesus dizer, saia do ponto A e vá para o ponto B. Saia da matéria, porque a matéria se extingue, e continue com o espírito, porque o espírito vivifica. Transição planetária, meus irmãos, é exatamente isso. É deixar de priorizar as coisas da matéria e priorizar as coisas do espírito. Eu não estou dizendo aqui que a gente esqueça tudo que está na matéria, não é isso. Eu me lembro de uma história que eu trabalhava num lugar, antiga, de novo eu revelando a minha idade. Tinha assessorista. Vocês lembram do que era assessorista? Quem está rindo lembra. Quem está rindo, eu não sei, né? Um dia desse, meu filho me perguntou o que é cheque, papai. Não sei, o que é cheque? Eu morri de vergonha, pelo amor de Deus, né? O que é cheque? Então, vocês lembram do que era assessorista? Pronto, aquela profissão do assessorista. Eu, jovem, num determinado emprego, todo sorridente, não tinha uma patativa para dar de comer, como a gente dizia, né? Tudo achava graça. Eu entrei no elevador, o coitado do assessorista lá, sentado, triste, acabrunhado, nunca me esqueço, seu Clóvis, era o nome. Seu Clóvis assim, acabrunhado, aí eu, seu Clóvis, por que o senhor está triste? Aí ele disse, porque a quinzena entra hoje e eu já não tenho um tostão. Aí eu, com aqueles jargões, recém-espírita, né? Aí eu, cheio de frase pronta, disse, seu Clóvis, dinheiro não traz felicidade. Mas, rapaz, seu Clóvis parou assim, quase que ele para o elevador. Levantou a cabeça, olhou para mim. Aí disse, ô meu filho, vamos fazer um acordo? Eu disse, vamos. Aí ele fez, já que você acha que dinheiro não traz felicidade, você pega o seu, manda a quinzena e o saldo para mim e vai ser feliz. Eu nunca me esqueci dessa história. Então não é que a gente não necessite das coisas da matéria, a gente necessita das coisas da matéria. O que a gente não pode é priorizar as coisas da matéria em detrimento das coisas do espírito. É isso que está sendo... A gente está na matéria. Então a gente precisa das coisas da matéria. E transição planetária é isso. Então a gente precisa seguir Jesus porque ele veio nos convidar. Ele veio nos mostrar que é necessário a transição. E como disse o apóstolo Pedro, para quem iremos nós? Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Porque é complicado seguir Jesus. Dá trabalho a gente escolher as portas estreitas. A gente no reino material, a gente está acostumado às portas largas. É muito mais fácil a gente seguir as portas largas. Eu estava um dia desse no aniversário de um amigo meu e ele só ganhava presente de garrafa de uísque. Todo presente que ele ganhava era uma garrafa de uísque. Aí ele disse, rapaz, danado, eu só ganho garrafa de uísque. Eu disse, se você fosse um pastor, você ia ganhar uma Bíblia. Mas é mais fácil a gente optar por esses caminhos da porta. O mundo vai aplaudir. É difícil você escolher os caminhos da porta estreita. É difícil as pessoas entenderem as suas renúncias. E nessa época, muitos dos discípulos desistiram de seguir Jesus, tornaram para trás e não andavam mais com ele. Jesus chamou o feito à ordem, né? Então chamou os discípulos e perguntou, quereis vós também se retirar? Todo mundo saindo de perto dele, ele fez, olha, quem é que quer sair mais? Diga quem é que quer ir embora. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? E que coisa linda. Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Tu fala da coisa dos céus, do reino dos céus. Nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então, Jesus representava isso, porque as palavras do Cristo são de vida eterna, porque são verdadeiras, atendem às necessidades, aos anseios de todos, os felizes e os infelizes.
que viveram, vivem e viverão ao longo das eras. Será eterno o seu código de moral, porque consagra as condições do bem que conduz o homem ao seu destino eterno. Então, o apóstolo Pedro somos cada um de nós. Quando decidimos a caminhar com Jesus, para quem iremos nós, se não a ti? Se não seguir a ti, se não caminhar contigo, para quem nós iremos? Depois de tantos ídolos que nós já elegemos, de tantas referências que nós já elegemos, se não for seguir Jesus, a quem a gente vai seguir? Essa é a pergunta que não quer calar. Se fosse um perfil de Instagram, a gente ia ter quantas curtidas, né? Por seguir Jesus. Quantas curtidas, quantos seguidores ele teria? Quantos seguidores ele teria na atualidade? Nesse mundo tão desafiador, com tantos seguidores que dizem tão poucas coisas. Mas a gente não vai entrar no mérito do que é que estão dizendo e deixando de dizer, do que estão seguindo e deixando de seguir. Mas eu quero saber, nós estamos seguindo com Jesus. Nós estamos caminhando com Jesus, porque ele tem as palavras da vida eterna e porque ele é o caminho, a verdade e a vida para Deus. Aqui, meus irmãos, isso aqui é na última ceia. Jesus sentado com os apóstolos e naquele diálogo, imaginem ele sentado numa última ceia. E Jesus dizia: filhinhos, ainda por um pouco eu estou convosco. Vós me buscareis, e como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vos digo também agora. Um novo mandamento eu vos dou, que vos amei uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós a uns outros vos ameis. Isso é roteiro. Isso é seguir Jesus. Que vos ameis uns aos outros. Seguir Jesus é como dizia meu amigo Calixto hoje de manhã, seguir Jesus é todo dia, é toda hora. Então, em todos os momentos, a gente tem a oportunidade de seguir Jesus. Que nos amemos uns aos outros. É a conduta do que dizia o apóstolo Paulo, quando ele decidiu seguir Jesus. Quando ele dizia, prestem atenção, o apóstolo Paulo, convertido de Damasco, já não sou eu mais que vivo, é o Cristo que vive em mim. Ou seja, a minha conduta é a conduta que reflete o que o Cristo me ensinou. É todos os dias, é todas as horas. É o calar o meu impulso do homem velho, que ainda habita dentro de mim, e dizer o que Jesus faria se estivesse no meu lugar. Qual seria a atitude do Cristo diante dessa circunstância? Ele calaria, ele agrediria, ele devolveria, ele ensinaria, ele aguardaria. Qual seria a atitude do Cristo? Esse é o ponto de nós cristãos passarmos a seguir as suas pegadas, como ele está nos dizendo aqui. Porque nisso conhecerão que sois meus discípulos. Pela forma de você proceder. Como dizia Francisco Bernardone, o pobrezinho de Assis, o nosso Francisco de Assis, moribundo no seu leito de morte, já perto de desencarnar, os seus frades chegaram, mestre, o que faremos? Vão pregar o Evangelho. E ele parou, olhou, e os discípulos disseram, mas mestre, mas vocês vão partir, vão pregar o Evangelho. Se preciso for, digam alguma palavra. Porque se prega o Evangelho, porque nisso vos conhecerão que são meus discípulos, por amarem uns aos outros. É a atitude que demonstra quem é o cristão. Não é o que sai da boca. Não é o que entra na boca que macula o homem. É o que sai da boca, porque sai o que está no coração. É a minha atitude que me transforma.
é a maneira de proceder, é a maneira de encarar, é a maneira de conviver. É isso que o Cristo quer de nós. É isso que ele veio nos ensinar. Disse-lhes então Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: para onde eu vou, não podes me seguir agora. Seguir-me-ás depois. Depois me seguirás. Disse-lhe Pedro: por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus: tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo que antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E aconteceu. Porque a nossa fé é vacilante, não é? Então, meus irmãos, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos já não teria dito, pois eu vou para vos preparar o lugar. E se eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu for, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conhecereis o meu caminho. E aí, nós todos, como São Tomé, nesse diálogo, vira e diz: Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? São Tomé disse: eu não sei para onde você vai, então muito menos eu sei o caminho. Aí é Jesus falando para cada um de nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida para Deus. E ninguém chegará ao Pai senão por mim. É por isso, meus irmãos, que a gente deve seguir Jesus. Porque ele é o caminho, a verdade e a vida para atingirmos os altiplanos da glória, para ascendermos a condição espiritual que todos nós almejamos. É seguir o roteiro do Cristo. É seguir o sermão das bem-aventuranças. Os bem-aventurados, os pobres de espírito, porque verão a Deus, porque deles é o reino dos céus. O que é pobre de espírito? É humilde, é aquele que não tem uma alma maculada pelo orgulho e pela vaidade. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Quem são os que choram? Somos todos nós, os aflitos. Porque Jesus dizia que depois desta vida, ou melhor, depois desta encarnação, suportando as dificuldades e as aflições, seríamos consolados. Ele alertava para essa perspectiva do porvir. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacíficos, porque herdarão o reino dos céus e herdarão a terra. Que terra? A terra regenerada. Lembra que eu falei que a terra é uma escola? Quem herdará a terra? Os alunos brandos e pacíficos. Os alunos pobres de espírito. Os alunos que têm fome e sede de justiça. Os alunos misericordiosos. Os alunos limpos de coração. Os alunos pacificadores. Os que sofreram perseguição por causa da justiça. Porque esses se transformaram e escolheram seguir Jesus. E continuarão na terra. Que terra? A terra transformada. A terra que o Apocalipse de João menciona. A Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é a terra transformada. A terra liberta das mazelas da matéria. Onde predominam as coisas do Espírito. Então, meus irmãos, mais uma vez, onde estamos? Nessa escala evolutiva. Do lado esquerdo, a animalidade. Do lado de cá, a angelitude. Esquerdo de um lado, direito para o outro. Para não entrar numa confusão aqui, esquerda e direita dá no mesmo, depende de onde você está olhando. O que é importante são as coisas de Deus. De um lado a materialidade, do outro lado a angelitude.
Do lado da materialidade predominam os propósitos materiais. Vocês estão vendo aqui o gráfico? Do lado de cá predominam os propósitos espirituais do reino dos céus. A escala dos mundos, o mundo primitivo, está no começo aqui na animalidade. O mundo de expiações e provas, onde estamos? Estamos aqui, meus irmãos, saindo aqui do 2 para o 5. Onde a gente está? Vocês estão vendo aqui o azulzinho e o cor de areia? O azulzinho são as virtudes do espírito. O cor de areia são a predominância das coisas da matéria. Então está misturado. Está misturado coisas do espírito e coisas da matéria. E, como eu disse, que vem gente ajudar. Estão vendo essa meninada que está chegando aí? Essa meninada que chega aí de todo jeito, que chega espalhando luz. Esses espíritos estão vindo para quê? Estão vindo para ajudar a gente a evoluir. Almas nobres. Eu digo brincando que Jesus precisa de cada um de vocês. Você sabe por quê? Porque imagina o grupo de WhatsApp de Jesus. Imagina o grupo de WhatsApp de Jesus. Tem algum estagiário no grupo de WhatsApp de Jesus? Eu já fui estagiário, eu ainda sou estagiário no planeta Terra. Isso não vai demérito nenhum. Eu estou dizendo que só tem espírito puro. Só tem espírito puro. Ele vai chegar assim, se tiver difícil, ele vai dizer, gente, eu estou precisando de um problema lá na Terra, eu estou precisando de vocês. Imagina a invasão de espírito puro para tomar conta da gente aqui na Terra. Eu não podia estar fazendo palestra. Vocês não podiam estar fazendo a sopa. Não tinha vaga, porque só tinha espírito de luz. Mas ele precisa da gente para a gente continuar avançando. Ele quer que nós progridamos. Ele quer que a gente progrida. Vocês estão entendendo, gente? Então a gente está no processo de evolução. A gente está caminhando para Jesus. A gente está avançando para Jesus. Eu vou pular isso aqui, porque o relógio é materialista. Então, meus irmãos, essa figura significa a nossa caminhada. Vocês estão vendo aquela figura ali? Jesus nos observando. A luz permanece iluminando. E essa estrada somos todos nós. Caminhando para Jesus, cheio de percalços, de dificuldades, trôperos, pedras no caminho, lama, rios. Mas os rios só atendem os objetivos porque sabem contornar os desafios. Os rios só atingem o mar porque eles sabem contornar os desafios. Então, nós que estamos tentando chegar lá adiante, a gente tem que aprender a caminhar com o Cristo para superar os desafios. Porque caminhar com Jesus todos os dias e situações de nossa vida, usando esse roteiro, esse evangelho, e entendendo o apóstolo Paulo, que já não sou eu mais que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Entendendo que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém chegará ao Pai, senão por ele. Entendendo? E aqui a gente se recorda dos cristãos primitivos, quando eram devorados nas arenas romanas e parafraseando o cumprimento aos imperadores, quando diziam Ave César, os que vão morrer te saúdam, porque assim os gladiadores saudavam ao imperador. Ave César, os que vão morrer te saúdam. Os cristãos condenados às fogueiras e a morrer nas arenas entoavam as hosanas e os cânticos e diziam Ave Cristo, os que vão viver para sempre te glorificam e saúdam. Ave Cristo, os que vão viver para sempre, a vida do Espírito te glorificam e saúdam. Então, meus irmãos, que possamos definitivamente agradecer essa oportunidade da encarnação e seguirmos com Ele, como a estrada de Emaús. Ele seguiu com os seus discípulos e foi reconhecido ao partir o pão.
como os seus apóstolos que ouviram e sabiam que ele seguia adiante para a Galiléia, abrindo os caminhos e mostrando por onde devemos passar. Sigamos com ele, sigamos por ele e sigamos para ele. Essa é a nossa grande oportunidade. Que ele nos abençoe, nos inspire e permaneça conosco sempre. Que assim seja. No início da minha fala hoje, eu comentei que uma pessoa conhecida minha ligou com problemas e tal. E muitas das coisas que eu falei para ela, a gente vê hoje aqui. A questão da transição planetária que é necessária, a questão de pessoas que estão chegando aí